Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, são 11h40 da noite, estou bem cansado, terminou agora o jogo, os dois jogos da Copa do Brasil. Eu vou comentar e vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para amanhã, dia 21 de outubro, quinta-feira, predominantemente de Europa League e de Conference League. Mas antes eu quero passar um pouco nessa quarta-feira que fazia muito tempo que eu não tinha um dia tão bom de trade, desde o início do dia quase, até agora no final, teve várias oportunidades, acho que a criação de cenários que a gente fez aqui ontem foi muito assertiva, deu uma bela de uma direção, um belo direcionamento para trabalho, por isso que eu gosto de fazer esse planejamento aqui, e para quem me ajudou, obviamente, nos comentários aí também com alguma informação, deixo aqui o meu obrigado, tá bom? Bom, tivemos aqui nos backs favoritos, eu não peguei nenhum dos dois, tá? O back Bayern eu cheguei a estar a favor do Bayern e contra o Benfica no início do jogo, mas depois o Benfica igualou o jogo, eu fechei a minha posição, mas estava na goleada do Bayern no segundo tempo e estava no mercado de gols, tá? Então foi um jogo muito bom para mim também. O jogo do Chelsea com o Malmo, eu já imaginava uma vitória do Chelsea, não imaginei que o Chelsea poderia golear, acho que foi a primeira goleada do Thomas Tuchel na frente do Chelsea, mas a defesa do Malmo realmente é muito fraca, eu acabei não fazendo nada nesse jogo, até cogitei trabalhar a goleada, mas quando eu vi já estava muito baixa. Para o mercado de gols, também fizemos um cenário bastante assertivo, em quase todos eles eu estava exposto. Tá? O Spartak com Leicester foi um horário que eu não estava aqui ainda, estava resolvendo alguns pepinos, então eu não trabalhei, mas foi um jogo de 7 gols, tá? Então aqui muito bom. O Barcelona e Dinamo foi o que puxou para baixo, né? Teve muito espaço o Barcelona para poder ampliar. O Barcelona deu padrão de back, eu não coloquei o Barcelona na minha lista dos backs aqui para poder buscar um back, mas o Barcelona, foi difícil não buscar esse back Barcelona. Dá uma olhada aqui no primeiro tempo. Vou pegar só a estatística do primeiro tempo. O Dinamo de Kiev não deu nenhum chute direto no gol. O Barcelona 3 chutes no gol, 5 grandes chances criadas no primeiro tempo. Foi muito difícil ficar de fora ou de um back Barcelona ou de um Lei Dinamo de Kiev. Acabei pegando esse back Barcelona, mas não foi um jogo bom para gols. Até entrei no limite no final, mas não foi um jogo bom para gols. Benfica e Bayern, cara, talvez tenha sido um dos melhores jogos e foi uma grande exibição do Benfica. Apesar do resultado, o Benfica jogou muita bola, né? Pelo menos até alguns momentos ali do segundo tempo, depois o time deu uma cansada, deu uma desorganizada, o Bayern cutucou até marcar vários gols impedidos, depois que marcou, aí passou vários. Foi um jogo muito bom para gols também, eu entrei só lá no segundo tempo com odds mais altas, não quis me expor em longa exposição aqui, também entrei na goleada do Bayern. Young Boys Vila Real, excelente jogo também, eu trabalhei o 5,5, 4,5 nesse jogo, o 4,5 entrou, o 5,5 não entrou, mas foi um jogo muito bom para gols também. Poderia ter sido bem diferente esse jogo, porque o Young Boys cansou de perder gol, né? Eu tinha um posicionamento aqui numa recuperação de resultado do Young Boys, peguei, acho que estava, não sei se estava 2-0 para o Vila Real, 3-0, eu peguei esse primeiro gol aqui do Young Boys, frebetei a posição, estava bem posicionado, mas o Vila Real aproveitou muito nos contra-ataques, estava fedendo gol, assim, teve um hiato, né, de gols, saiu muito gol no primeiro tempo, aí ficou no segundo tempo, bastante tempo sem sair gol, mas continuava aberto e acabou saindo depois. Esse jogo do United com a Atalanta foi um dos melhores do dia para mim. Eu não peguei os primeiros 2 gols da Atalanta, né? Eu tinha colocado aqui ó, que o United poderia se complicar, porque aquela odd estava muito baixa, a Atalanta abriu 2-0 para cima do United. Não peguei o 2-1 do United, que foi marcado pelo Rashford, mas eu peguei o gol do Maguire, do 2-2 em Lei Atalanta, e também numa moeda em Back United, e aí com aquele gol do Cristiano Ronaldo, é só de ver aqui embaixo, pagou muito bem, e foi um belo jogo para gols, também estava posicionado por lá, tá? Atlético Mineiro e Fortaleza, por incrível que pareça, pouca coisa eu fiz nesse jogo, os gols foram saindo e eu acabei não pegando nada no match odds, cheguei a me expor um pouco na goleada do Galo, mas foi com bem menos dinheiro do que eu queria. Então foi um jogo onde eu praticamente não fiz muita coisa, porque eu estava muito focado aqui no Flamengo com o Cap, e esse sim também foi um jogo muito bom para trabalhar. Do Galo foi 4 gols, o Galo praticamente define a sua classificação, acho muito difícil o Fortaleza devolver algum resultado aqui,
né? A Fortaleza foi para cima no início, levou perigo, mas depois começou a tomar gol, o Arana fez um golaço. E esse jogo do Cap com o Flamengo que eu acabei de fazer foi muito bom também, né? E eu tinha colocado aqui que o Flamengo poderia se complicar e eu já estava imaginando esse cenário. Primeiro porque jogar lá é difícil pra caramba. Teve até uns anos aí para trás que o Flamengo tá até jogando bem lá na arena. Mas o Cap sempre jogou muito bem contra o Flamengo, com muita vontade. O primeiro gol do Flamengo eu não peguei, também não tomei. Para mim não tinha muita leitura. Porém, depois do primeiro gol, o Flamengo já estava dando sinal de que poderia tomar um empate. No segundo, eu já estava procurando esse empate direto. Sempre que tinha bolas paradas eu estava buscando algumas situações de pressão do Atlético Paranaense. Foi um jogo fácil de ler, na minha opinião. Quando o Flamengo cresceu, quando ele reduziu, quando o Cap cresceu, quando reduziu. Deu para entender as movimentações que o mercado poderia fazer. E eu peguei esse gol de escanteio do empate do Cap com uma odd bem alta, do Cap perto de 12,5, né? E me posicionei fribetado para uma possível virada do Cap que acabou vindo no gol do Kaiser. E aí, com lucro no jogo, vocês sabem como eu trabalho, fui buscar esse empate do Flamengo. E achei que estava muito difícil realmente sair. O Flamengo estava jogando muito mal, saída de jogo muito errada, muito fraco mesmo. E o Flamengo ainda conseguiu um penal no final e me pagou muito bem também. Então foi um dia assim, fazia muito tempo que eu não tinha um dia tão bom de match odds, né? De gols, óbvio, os cenários de gols aqui foram bons, mas às vezes as cotações não estavam tão boas assim. Mas para match odds foi um dia de alavancagem muito bom, um dia excelente. Tá? Em relação a movimentações, eu trabalhei Wolfsburg e Salzburg, eu trabalhei o over à frente nesse jogo no segundo tempo, tiveram 3 gols de escanteio. Eu pedi para vocês tomarem cuidado com as bolas aéreas, foram 2 gols de canto, vindos de canto do Salzburg e 1 gol de escanteio do Wolfsburg, se eu não me engano foi isso. Tá? O Wolfsburg acabou perdendo, eu venho criticando o time do Wolfsburg aqui porque é um time arame liso pra caramba defensivamente. Se vocês forem ver o segundo e o terceiro gol do Salzburg, vocês vão ver o que eu tô falando, né? Eram 7, 8 jogadores do Wolfsburg posicionados dentro da pequena área e um jogador do Salzburg conseguia penetrar e fazer o gol. Lille e Sevilha, eu juro pra vocês que eu nem abri o jogo, de tanto jogo que tinha, e acabou ficando 0-0, não foi? 0-0, o único 0-0 do dia, né? E o Ceará e Palmeiras, primeiro tempo de muita dificuldade na leitura, um primeiro tempo onde o Palmeiras estava melhor, depois o Ceará melhorou, só que teve uma falta no final do primeiro tempo, aqui com o Zé Rafael. O mercado se movimentou ali, deu para se posicionar e pegar essa falta do Zé Rafael, pagou muito bem. Aí obviamente eu fui tentar buscar uma recuperação de resultado do Ceará, mas o Ceará só conseguiu fazer um gol, então eu deixei um pouco do lucro no mercado. Botafogo venceu o Brusque, não se complicou, não tinha colocado o Botafogo aqui na lista, né? Mais uma vitória boa do Botafogo, que vai colocando cada vez mais o pé na Série A. E aqui tá os 2 jogos, o Cap com o Flamengo, aqui como a gente costuma dizer, aos 90 e 10, saiu o gol do Pedro, a virada aqui do Pedro Henrique e do Kaiser, aos 71. E os 4-0 do Galo, um pleno domínio do Galo, praticamente classificado para a final da Copa do Brasil. Bom, foi isso. Queria compartilhar aqui com vocês. Tem gente que gosta quando eu compartilho a minha visão dos jogos para poder debater, para a gente poder comparar. Quero também saber de vocês o que vocês fizeram. Se vocês quiserem me contar, comenta aqui embaixo. Beleza? Agora vamos planejar junto. Essa quinta-feira eu confesso para vocês que eu não vi nada ainda. Tá tarde, estou cansado, mas vamos fazer esse planejamento juntos, né? Eu vou colocar aqui para a gente fazer a seleção dos jogos. Vou buscar aqui no dia 21. Aí, beleza. Bom, praticamente está tudo marcado aqui, mas eu acho melhor eu desmarcar essas opções e a gente ir marcando juntos, tá? Brondby Rangers, eu cheguei a acompanhar o primeiro jogo do Rangers, que foi uma derrota para o Lyon. Não gostei muito do que eu vi, parece que o Rangers está um pouco desfocado. Então acho que eu vou deixar esse jogo do Rangers aqui de lado, tá? Apesar de ser em casa. O Brondby tem 2 jogos, um empate e uma derrota. Fora de casa, foi um 3-0 que ele perdeu para o Lyon. Ele praticamente não ofereceu muita resistência para o Lyon. Acho que vale a pena ver o Rangers aqui sim. Pode ser que dê um padrão aqui. Rangers. Eu vou mudar aqui para o dia 21. Eu vou selecionar os jogos primeiro, depois a gente comenta
sobre cada um deles. O Lyon contra o Sparta Praga, acho que pode ser um jogo bom para gols. PSV Eindhoven e Mônaco também quero assistir. Esse aqui do Real Sociedad, primeiro jogo entre eles, não tô afim de fazer não. Napoli Legia, muito baixa a saúde do Napoli. O Napoli tem sido difícil de observar os jogos do Napoli. Último lugar do grupo, precisa vencer, um confronto direto, acho que vale a pena, vai. Fenerbahçe e Antuérpia. Um grupo com Frankfurt, Olympiacos. Não, esse aqui eu vou deixar passar. Jogo do Frankfurt com Olympiacos, esse aqui pode ser bom para gols. Lazio e Marselha, pode ser. Lokomotiv e Galatasaray, não. Midtjylland, Estrela Vermelha, como é que tá esse grupo aqui? Vou deixar porque pode ser bom para gols. Ludogorets e Braga. Tá, vai. Esse aqui sim, do Leverkusen. Dinamo de Zagreb. Não, faz muito tempo que o Zagreb não me agrada. E o West Ham Genk também não tenho acompanhado. Da Conference League, eu tenho acompanhado... Como é que tá o Flora Tallinn? Penúltimo do grupo. Coitado do Flora, cara. Aqui na Europa tá complicado pro Flora. O Roma contra o Bodø/Glimt. Tenho que assistir esse jogo da Roma. Temos um Cluj contra o AZ Alkmaar. Isso aqui também pode ser um jogo bom para gols. Feyenoord contra o União Berlim. Bom jogo. Copenhague PAOK. Como é que tá esse grupo? Também quero ver. Vitesse e Tottenham. O time do Vitesse é porra louca pra caramba. E acho que é isso. Aí temos o Internacional e Bragantino pelo Brasileirão perdidos, e vamos lá então fazer o nosso planejamento. Deixa eu trazer para cá, deixa eu deletar aqui o jogo do Flamengo, deletar o jogo do Ceará, times que podiam se complicar, o United quase, hein? E o Flamengo se complicou. Beleza, vamos lá então. Favoritos, vou agrupar por liga para ficar mais fácil. Começar pela Lazio. A Lazio está em segundo lugar, vai pegar o Marselha, o time porra louca do Marselha. Os jogos do Marselha que eu vi, o único que eu me foquei foi esse primeiro jogo aqui, ó, entre Lokomotiv Moscou e Marselha. O Marselha estava vencendo por 1-0 com um jogador a mais e conseguiu tomar um empate. Em casa, não conseguiu sair do 0-0 com o Galatasaray. Então o Marselha pelo menos está dando uma ideia de que ele pode ser um time bem porra louca para gols, mas não tem sido isso, pelo menos nos últimos jogos, os 6, os 8 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Marselha fora de casa, ó, 2-0, 0-0, 1-1, 2-0. Não tem sido um jogo muito bom para gols. Já a Lazio tem se mostrado uma defesa inconstante, né? Ela tem tomado alguns gols bobos. Deixa eu ver a Lazio em casa. 3-1 contra a Inter, 2-0 contra o Lokomotiv, 3-2 com a Roma, 2-2 com o Cagliari, 6-1 para cima do Spezia. Sempre toma um golzinho, né? Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, mas eu acho que isso aqui não é odd para back, não. Isso aqui não é odd para back Lazio não, cara. A Lazio fez só 2 gols. Dentro de casa foi 2-0, né? A Lazio perdeu pro Galatasaray com aquela falha grotesca do goleiro. Eu tô achando essa odd da Lazio baixa. Não vou trazer a Lazio pra back não. Vou trazer pra cá pra um match odds caso eu encontre alguma coisa. Marseille. Para movimentações. A Lazio é um time que pode se complicar? Pergunto eu para você. Com essa cotação aqui? Não sei, cara. Não sei. Tô em dúvida. Como é que tá o Marcelo em relação a gols sofridos? Ganhou do Saint-Étienne, o Saint-Étienne tá horrível, tomou um gol só. Não, o Marcelo não tem uma defesa tão ruim assim. Não, vai ser assim mesmo. Leverkusen e Betis. Não tem outra escolha para mim, a não ser trazer esse jogo para mercado de gols. Isso aqui pode ser um jogo com bastante loucuragem, virada de jogo, tá? A gente tem um time que marcou 6 gols, sofreu 1, e um time que marcou 7, sofreu 4, isso em 2 jogos, tá? Dentro de casa o Betis tem uma vitória por 4-3 contra o Celtic. E fora de casa o Leverkusen tem uma goleada para cima do Ferencvárosi. Foi contra o Ferencvárosi? Não, foi contra o Celtic, 4-0.
Então acho que isso aqui é um jogo para gols, tá? Eu gosto muito do time do Leverkusen, apesar da goleada que ele sofreu para o Bayer. Midtjylland Estrela Vermelha. Eu trouxe esse jogo pela necessidade do Midtjylland de ir para cima. O Midtjylland não é um time ruim. Inclusive, deixa eu dar uma olhada no Midtjylland aqui dentro de casa. Olha aí. 4x0, 1x0, 2x0, 3x0. Obviamente que a gente está falando aqui de uma liga, acho que é dinamarquesa, né? Que é o Midtjylland. Ficou no 1x1 com o Ludogorets. Cara, eu tô com uma impressão de que isso aqui pode ser um jogo para gols, mas como é que eu vou escrever o nome do Midtjylland, meu? Vou ter que copiar. Aí. Pô, 11, quase meia-noite, escrever Midtjylland é brincadeira. Aqui também não vou me aventurar em escrever Crvena Zvezda. Vai ser Estrela Vermelha mesmo. Ludogorets e Sporting Braga. O que eu tenho para falar do Ludogorets é a fraqueza defensiva e o mau posicionamento do Ludogorets que eu vi na pré-Champions contra o Malmö. Não sei se isso foi corrigido, né? Também vi nessa fase de grupos contra o time do Estrela Vermelha. Deixa eu dar uma olhada aqui se foi isso mesmo. Foi 1x0 Estrela Vermelha. Mas teve um jogo antes entre os dois, não teve não? Teve um jogo do Ludogorets que ele perdeu para o Estrela Vermelha com mais gols. Eu não estou conseguindo achar aqui. Enfim, o Ludogorets se posiciona muito mal. E o time do Braga tem 2 jogos e 1 vitória. Também acho que a gente pode vir buscar gols aqui. Como é que tá os últimos jogos? Não perde a 5 jogos, mais de 2,5, 5 de 6. É isso mesmo. É isso aqui que eu venho fazer. Ludogorets e Braga. Napoli e Legia. O Napoli lidera o campeonato italiano. Não vem desfilando um excelente futebol, assim, de dominância e tudo mais. O Napoli vem muito pautado nas bolas aéreas, mas a diferença entre Napoli e Legia é outra prateleira, né? E o Legia venceu o time do Leicester, se eu não me engano, venceu o Leicester fora de casa, dentro de casa por 1x0, venceu o Spartak Moscou. E o Napoli foi um 2x2 com o Leicester e depois ele empatou ou perdeu para o Spartak? Ele perdeu para o Spartak, ele tinha tomado um cartão vermelho. Tá aqui, ó. Por 3x2. Então o Napoli, em 2 jogos, ele conseguiu estar envolvido ali 4 com 5, 9 gols. 9 gols o time do Napoli. Só que a gente vai ter uma odd muito amassada. Eu não acho que isso aqui vai dar back Napoli não, cara. Não sei. Talvez, vamos fazer uma experiência aqui de análise de cenário maior. Com 6 pontos, um empate para o Legia Varsóvia é muito bom. Então, se ele vier com o intuito de se defender, isso aqui pode dar um back Napoli. Aí sim. Aí é uma criação de cenário diferente de, mas a odd do Napoli... Não. Se o Legia vier, assim como veio, por exemplo, fazendo um exemplo que eu falei ontem para vocês, o Young Boys foi jogar contra a Atalanta no segundo jogo da Champions, a Atalanta vinha de um empate, o Young Boys com uma vitória para cima do United, ele veio com a intenção de empatar e tomou. Ele deixou a bola com a Atalanta. Se o Legia fizer isso, aí a gente pode ter um Napoli sim, dando pra gente um padrão de back. PSV Eindhoven e Mônaco. PSV em 2 jogos estava envolvido já em 9 gols e o Mônaco em 3. Dentro de casa o PSV tem um jogo e um empate por 2x2 contra o Real Sociedad e fora de casa o Mônaco ficou 1x1, acho que foi contra o Sturm Graz, não foi? Acho que sim. E o PSV meteu 4. Que vontade de trabalhar gols nesse jogo. Não vou passar vontade não. Aliás, vamos ver se vai dar pra gente uma leitura. O time do PSV ofensivamente é muito bom, mas defensivamente ainda não. Frankfurt e Olympiacos. Sinceramente, não concordo com essa odd do Frankfurt tão baixa. O time do Olympiacos é um time encorpado, um time cascudo. 5 gols feitos, somente 1 tomados. Aqui eu acho que a gente pode ter sim um jogo para gols. Frankfurt e Olympiacos. Mas esse Frankfurt para mim ele é um time que pode ter uma correção de preço
e ele pode se complicar. Tá? Toma cuidado que o Frankfurt vem tendo o desempenho ofensivo muito fraco na Bundesliga. Inclusive, se eu não me engano, perdeu para o Hertha Berlim no último jogo em casa. Não está numa situação fácil o Frankfurt. E essa odd do Frankfurt contra o Olympiacos, ela me parece um pouco errada. Tá? Acho que o Frankfurt aqui pode se complicar. Sparta Praga e Lyon. O Lyon tem 5 gols em 2 jogos, nenhum sofrido. O Sparta Praga tem 1 gol em 2 jogos e 0 sofridos. Isso me causa um pouco de dificuldade para trabalhar o mercado de gols. Mas é aquela coisa, a gente pode ter um jogo onde o mercado não espera tantos gols ponta da estatística, mas que de fato, na realidade, confirme um jogo um pouco mais agressivo. Né? Por exemplo, aconteceu, acho que isso no jogo do Spartak com o Leicester, né? Não era esperado 7 gols. E foi uma loucura. Eu venho para trabalhar primeiro movimentações aqui. Sparta contra o Lyon. O que eu gosto de ver no Lyon? Primeiro, se o Paquetá tá jogando, tá fazendo uma diferença danada. Se o Dembélé tá de volta, tá fazendo uma diferença danada. São 2 caras que eu gosto bastante. Por enquanto aqui, ó, Paquetá, Ekambi, Xherdan Shaqiri e Dembélé continua machucado. Não sei se isso é verdade, tá? Isso é uma baixa importante. Aqui o Rangers com o Brøndby, eu acho que a gente pode ter um padrão de backfill no Rangers. Isso aqui é uma especulação, obviamente, porque o que eu vi do Rangers nos 2 jogos não me agradou, só que o que eu vi do Brøndby fora de casa contra o Lyon foi um time covarde. Então, se o Brøndby fizer essa covardia de novo, a gente pode ter um padrão de back Rangers. Até porque o Rangers precisa da vitória, joga em casa, né, vai querer, obviamente, pontuar, mas o Rangers também precisa, né? Então, esse jogo pode desencadear em gols, não duvido não. Bodø Glimt e Roma. A situação da Roma é bem confortável. 2 jogos, 2 vitórias, 8 gols feitos, 1 sofrido. É um time que vai proporcionar para a Roma bastante espaço. Eu não sei qual é o time da Roma que vai entrar a campo. Sempre que a gente for falar de Roma e Tottenham na Conference League, que é a última divisão dessas competições da Europa, a gente tem que levar em consideração intensidade, vontade e elenco. A Roma já tem 2 vitórias em 2 jogos, está praticamente classificada, até porque o CSKA Sofia, que foi um adversário direto da Roma, está em terceiro com 1 ponto. Então é bem provável que a Roma já esteja praticamente classificada aqui e eu não sei a real intensidade desse jogo. Mas se eu tivesse que trabalhar alguma coisa aqui, provavelmente seria no mercado de gols, tá? Bodø Glimt contra Roma. É assim que escreve? Bodø Glimt. Acho que sim. Provavelmente eu olharia isso, tá? Não perde a 14 jogos os times do Bodø Glimt. Mais de 2,5 nos últimos 5 dos 7. Primeiro a marcar 4 dos 5. A Roma 6 de 8. A característica da Roma que é bem interessante é o seguinte. O Mourinho é um time que gosta de ter homens de velocidade na frente. Pelo menos ele está fazendo isso na Roma, porque ele não sobe a linha. O Mourinho não joga, por exemplo, propondo o jogo com uma linha extremamente alta. O Mourinho gosta de quê? De manter a linha, pelo menos o que eu estou vendo na Roma é assim, manter a linha recuada, manter um espaço no meio, fazendo com que esses jogadores da frente vão e voltem. Isso faz com que os jogadores cansem muito rápido, mas é muito comum você ver a Roma contra-atacando. Então, para a Roma criar bastante perigo, a Roma geralmente vai precisar de bastante espaço. Se você se fechar contra a Roma, você acaba dando para ela uma dificuldade maior. E qual que é a diferença aqui nesse jogo? É se o Zaniolo vai jogar ou não. O Zaniolo tem sido uma peça de criação muito importante para a Roma. E quando o Zaniolo saiu daquele jogo, daquele derby contra a Lazio, a Roma perdeu muito. E no último jogo da Roma também contra a Juventus, quando o Zaniolo saiu, a Roma acabou perdendo muito também. Apesar de ter perdido num penal, a Roma precisa muito do Zaniolo. Eu acredito que ele está machucado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Transfer Market. Zaniolo. Nicolo Zaniolo. Lesão no joelho, regresso no dia 25 de outubro. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 21. Então o Zaniolo está fora dessa partida contra o Bodø Glimt. Isso é uma lesão bem importante. Vitesse e Tottenham.
O Vitesse é um time que tem 5 gols envolvidos nessa competição. Foi um jogo muito louco entre Vitesse e Rennes, se eu não me engano. Quer ver? Foi esse aqui, ó. Quase que eu pego o empate do Vitesse no final. Um jogo muito maluco. O time do Vitesse é bem porra louca, mas aqui de novo a gente tem que usar o mesmo cenário. Qual que é a intensidade, a vontade e o interesse do jogo do Tottenham, do time do Tottenham nesse jogo. Afinal de contas, o Tottenham é líder do grupo. Mas aqui não tá tão tranquilo assim o Tottenham, né? Mas quem que o Tottenham vai levar para jogar esse jogo, né? Eu também diria que isso aqui pode ser um jogo bom para gols. Vitesse e Tottenham. Quanto é que tá essa odd do Tottenham? 1,91. Não sei, hein? Copenhague e PAOK. Eu tinha separado esse jogo para gols, mas faz muito tempo que eu não vejo esses dois. Eu vou tirar isso aqui. Seria muito ousadinha minha. Feyenoord e União Berlim. União Berlim vem muito bem na Bundesliga, mas vem mal na Conference League. 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Feyenoord com 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Dentro de casa, o Feyenoord tem 1 jogo e 1 vitória. Fora de casa, União Berlim tem 1 jogo e 1 derrota. Quem que o União Berlim venceu? O Maccabi Haifa, pô, mas também 3-0 em casa. E o Feyenoord venceu o Slavia, empatou com o Haifa. Porra, que estranho, cara. O Feyenoord não é tão favorito assim como o mercado tá dizendo, não. O pior é trazer o jogo do União Berlim para gols e saber que o União Berlim precisa pontuar, né? Porque se o União Berlim abrir o placar aqui, é bem provável que ele segure esse resultado. O União Berlim é um time cascudo, bom de bola aérea, bom de bola parada. Ah, que jogo difícil. Acho que eu vou trazer aqui para um match odds. Aí quando eu coloco aqui para um match odds é mais exclusivo para mim, se eu vou ter tempo para trabalhar ou não, se o mercado de fato vai corresponder a alguma movimentação ou não. Cluj AZ Alkmaar. O AZ é um time que eu tenho feito constantemente, pelo menos eu tenho observado constantemente, tenho gostado bastante. O AZ está voltando a melhorar no campeonato holandês. Primeiro do grupo, o AZ pegou uma pré-Champions League, pré-Europa League com o Celtic, que foi um jogo muito louco. Envolveu um 2-2 aqui com o Rangers, não é Rangers, 1-0 contra o Jablonec. E o Cluj, 1-1 e 1-0. Pô, o Cluj puxa esse mercado de gols para baixo, né? Como caiu o Cluj, como eu fazia o time do Cluj no meu início do trade. Cluj, Flora, Malmo, Molde. Puta, como eu fazia. Eu vou deixar esse jogo de fora. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu faria gols aqui. Provavelmente. E vamos fechar, já tá tarde. Internacional e Bragantino. Interesse desses dois na competição, né? Isso que é o difícil de ver. O último jogo do Braga, 2-0 contra o Ceará. O Bragantino abriu 2-0 aqui e deixou praticamente o Ceará empatar, porque acho que foi um gol contra, e o outro gol também, erro da zaga. Antes de tomar o empate 2-2, eles tinham perdido um gol na cara. O Bragantino ele tem esses lapsos de desatenção, mas não perde há bastante jogo. A última derrota do Bragantino foi fora de casa contra o Fluminense. Ali ele não jogou realmente nada. E o time do Internacional vem muito bem, apesar da derrota para o Atlético Mineiro e da derrota para o Palmeiras, ambas de 1-0, o time do Internacional está muito bem. Tem um artilheiro da competição, que eu acho que é o Yuri Alberto, se eu não estou enganado, se continua ele ou não. Dentro de casa o Inter começa os jogos muito forte mesmo. E eu acho que a gente pode ter um jogo para gols aqui, tá? Mas óbvio, dado as devidas proporções, porque é brasileirão. Deixa eu dar uma olhada no Inter aqui dentro de casa. 3-1, 5-2, 2-0, 1-0. 5-2 foi contra a Chape. E o Bragantino fora de casa, 2-2, 4-2, 2-1. Dá para buscar um jogo para gols aqui sim. Dá sim, senhor. Fora de casa, o Bragantino é o melhor visitante da competição. E dentro de casa, o Inter é um bom mandante. Bom jogo, hein? Belo jogo. Belo jogo. Senhores,
é isso. Eu vou ficando por aqui. Ah, a supercotação do Flamengo não bateu, né? Eu já estava meio ressabiado quando a Betfair mandou essa supercotação. Já imaginei que jogar lá na Arena da Baixada ia ser complicado, mas uma odd de 20 era uma odd de 20, né? Não dá para deixar de divulgar. Mas teve muita gente que aproveitou o bônus de R$5 que a Betfair está oferecendo todos os dias, desse dia 20, que foi ontem, até o dia 27, se eu não estou enganado. Eu mandei isso lá no meu Telegram. E o link, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas acessa o meu Telegram, rola para cima um pouquinho, vai ter um link lá. Não é um link de promoção, tá? Você não precisa clicar nesse link e se cadastrar. É um link para quem já tem conta, um link direto que vai te mandar para uma página para você aceitar o bônus. Eu, particularmente, não ganhei o bônus. Não sei porquê. Não é para especificamente todo mundo, mas eu, particularmente, não ganhei esse bônus. Se você não ganhou também, paciência, mas teve muita gente que ganhou. R$5 por dia para você usar no Sportbook do jeito que quiser. Do dia 20 ao dia 27 de outubro. Fechou? Tá aqui, ó. Aí, ó. Nessa aqui, esse link aqui, ó. Rola aí pra cima que tu vai ver. Beleza? Vou descansar. Vai descansar também que tá tarde. Um abraço pra vocês.